Alguns de nós, como eu em particular, e se calhar outros, temos a oportunidade de Deus nos abrir os olhos para compreendermos e vermos para além do físico. E é muito importante compreender a mente de Deus. We have to understand the mind of God. Não há como agradar a Deus se nós compreendermos a vontade dele, a mente dele. É como se você fosse uma esposa e faz frango quando o marido quer peixe, e faz peixe quando ele quer frango. Está a perceber? Então, o esforço é desvalorizado quando ele não vai de encontro com a compreensão da vontade do marido. Neste caso, nós como igreja temos Jesus Cristo como o nosso Senhor e o nosso noivo. Há que compreendermos o Senhor. A Bíblia diz uma coisa sobre Moisés público. Ele diz, e Deus, o Senhor, mostrou os seus feitos a Israel e fez conhecer os seus caminhos a Moisés. Quando Deus chega a Moisés, ele mostra a Moisés quem ele é, revela a Moisés quem ele é e como é que ele opera, como é que ele age. Moisés conhecia Deus, sabia como Deus age, sabia como interagir com ele. Quando ele vai ter com o povo, ele demonstra os milagres, o poder. Mas eles não conhecem o que está por detrás. Você pode ser curado, liberto e abençoado sem chegar a conhecer quem fez isto. E enquanto não conhecer quem está por detrás dos milagres, vai ser difícil manter o milagre que recebe da parte dele. So we have to know who is behind the miracles, not the Lord Jesus Christ. Nesses últimos dias, há que compreender o que está no coração de Deus. What's in the heart of God? Quem anda com Deus não segue a opinião pública. Não segue o que a maioria segue. Não vive de opiniões das pessoas públicas. Vive da revelação de Deus. Não é guiado por Google, nem pelo ChatGPT. É guiado pelo Espírito Santo. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Lembra-se de Salmos 1, versículo 1? Inclusive no caminho dos pecadores, se não dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E nela medita dia e de noite. Pelo que será como uma árvore plantada junto a rios de águas, ribeiros de água, que dá seu fruto na estação certa, sua folha não seca, e tudo o que fizer prospera. Aquele que segue o conselho de Deus. Então, eu quero revelar aos irmãos o coração de Deus para estes momentos. Muito em particular, inclusive em Moçambique e em outros países do mundo, é preciso que os irmãos que já estão na igreja, há poucos ou há muitos anos, tenham capacidade de discernir a voz de Deus e a palavra de Deus. Hoje, qualquer pessoa acorda e está a abrir uma igreja. Tem um chamado. Vocês estão construindo monumentos. Eu também quero ter o meu ministério. Tive um sonho. Tive uma visão. Êxodo 12. 12:38. Vamos começar no versículo 37 e assim. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, coisa de 600.000 de pé, somente de varões, sem contar os meninos. E subiu também com eles uma mistura de gente, e ovelhas e vacas, uma grande multidão de gado. Eu estou aqui. E subiram com eles uma mistura de gente, a mixed crowd. Daqueles que foram tirados do Egito em direção a Canaã, o objetivo era a salvação dos filhos de Israel da escravidão do Egito. Por isso Deus levantou Moisés para eles. Só que quando Moisés vai para lá
e tira o povo de Israel, ele demonstrou tanto poder de Deus. Houve tantos milagres, cerca de 12 sinais que ocorreram. Um deles, o rio Nilo transformou-se em sangue, a vara transformou-se em cobra, e depois as moscas virem a morder os egípcios, deixaram o povo de Israel, a escuridão para os egípcios e luz para o povo de Israel, a morte dos animais, da criação, da destruição dos campos de cultivo, para aí em diante. Eles viram o poder de Deus sendo mostrado por Moisés, disseram, uau, nós também queremos seguir. Mas a salvação não era para eles. Notou? Quando o povo de Israel sai do Egito, essa gente também se misturou com o povo de Deus. E com o tempo, eles começaram a infectar o povo de Deus com o espírito de reclamação, e com o espírito de murmúrio, e com o espírito de insatisfação. Até que o povo de Deus começou a se rebelar contra Deus, muitos morreram pelo caminho. Porque era uma multidão mista, era uma mistura de gente, called a mixed crowd. Jesus fez uma coisa, deu uma parábola, onde ler no Mateus, capítulo 13. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no campo, seu campo. Mas dormindo os homens, veio o inimigo e semeou joio no meio do trigo. Agora, lembre-se daquela ideia que eu vos contei de como o povo de Israel, quando saiu do Egito, houve também pessoas que se misturaram com eles, ok? E esses enfraqueceram a fé deles pelo caminho. Porque eles não eram salváveis. Mas o objetivo do diabo era lhes colocar no meio dos que serão salvos, para poderem desviar os que serão salvos da atenção à mensagem de Moisés. Aqui Jesus dá uma outra parábola também, diz, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo, mas dormindo os homens veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. Quando a erva cresceu, frutificou, apareceu também o joio. E os servos do rei, do pai de família, indo ter com ele, disseram, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? Ele lhes disse, um inimigo é que fez isso. E os servos, como é que semeou o inimigo? Semeou o joio quando os servos dormiam, porque eles estavam a vigiar. E queres, pois, que... Os servos disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse, não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo. Aqui está. Senhor, por que não tira esses falsos irmãos do meio da igreja? Porque estão a matar a fé de muitos. Eles, não, agora não posso. Eles, tenho poder, mas não vou. Deixa-os crescer juntos até ao dia do arrebatamento. Quando eu mandar os meus anjos, eles vão selecionar os justos dentre os ímpios, assim como se escolhe o trigo no meio do joio. Então, há certas coisas que Deus permite acontecer, que é mesmo para fazer você amadurecer. Aleluia. Diz, deixai ambos crescer junto até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e até o emorlo para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Aqui há uma ideia de uma ceifa. Há uma ceifa. Há uma colheita. Então, o coração de Deus agora é da colheita. Eu falei com o Senhor em 2020. Eu falei com o Senhor. Acho que se lembram quando tivemos aquele jejum de 6 dias. Eu falei com o Senhor. Ele disse, Senhor, o que está a acontecer? Ele me disse uma coisa, Sonório, eu podia ter vindo em 2019. É que ele me disse. Eu podia ter vindo em 2019. Depois eu perguntei ao Senhor, por que não vieste em 2019? Agora, sabe que o dia e a hora ninguém sabe, mas ele nos deu sinais. Disse, eu podia ter vindo em 2019. Daí eu perguntei a ele, por que o Senhor não veio em 2019? Aí o Senhor respondeu a mim. Ele disse, se eu tivesse vindo em 2019, a colheita teria sido inferior, teria sido pouca. Porque muitos na igreja estavam, quando a igreja fala no mundo inteiro, estavam a dormir, estavam distraídos, estavam sonâmbulos.
Então, o plano do diabo era antecipar o tempo do anticristo. Escuta isso, importante. Antes de chegar o tempo do anticristo. O anticristo será quem vai governar o mundo, unificar as religiões, unificar os governos, centralizar tudo. Está a caminho de lá. Existem 3 coisas que devem acontecer para empoderar o sistema do anticristo. Primeira coisa, é preciso que se elimine todos os documentos digitais. Por outras palavras, se é passaporte, se bilhete de identidade, carta de identidade, qualquer coisa, deve não existir, para passar a ser número. Qual o objetivo? É que no futuro as pessoas serão números, não mais pessoas. Segundo passo, deve-se eliminar o dinheiro físico, para ser todo ele digital. Porque assim é fácil saber o que você fez, onde você esteve. Ok? E pode ser cortado esse dinheiro se você desobedecer às regras do jogo. Então, com essas 2 premissas, claro que os que desenvolvem isto o fazem por bem, para facilitar a vida, mas o diabo quer se aproveitar para o que ele quer fazer. E por último, será necessário captar os teus olhos e essa informação ser guardada, onde tudo você pode fazer com os olhos, nada mais físico. O que isso significa? É possível chegar a uma fase em que você não pode mais comprar, nem pode vender, se não está no sistema. E o arranjo todo já está sendo feito e não falta muito. O objetivo do diabo é controle das pessoas. Mas há um que impede ele, segundo o livro de Tessalonicenses. É a igreja. São as orações. Não é por acaso que eu disse daquela vez que é importante ter terra, produzir comida natural, orgânica tua, ter água, energia tua, etc. Falei profeticamente, mas muitos não ouviram. Ok. Deixa eu explicar isso por quê? Porque quando eu falei com o senhor em 2020, ele me explicou, disse, se eu tivesse vindo em 2019, muitos não teriam sido arrebatados, porque estavam a dormir. Lembra? O inimigo veio e semeou o joio, enquanto os servos estavam a dormir. Agora, quando o Senhor diz estamos a dormir, não está a dizer que você fechou os olhos, está a dormir. Não, o dormir é no espírito. Ele diz, desperta tu que dormes. Você pode estar a andar, mas está a dormir no espírito. Como é que o diabo consegue te fazer dar sono espiritual? A primeira coisa que o diabo ataca é, primeiro, a tua fome e sede espiritual. Por exemplo, todo ser humano para viver ou sobreviver é necessário que tenha sede de fome. Por isso, quando o bebê nasce, se não chupa, a mãe fica preocupada. Tem de chupar. Então, o que o diabo faz? Ele faz você perder fome da palavra. Um dia, 2 dias, 3 dias, você já não lê a Bíblia. Não estuda a palavra. É normal. É de ouvir no domingo, no culto. É de ouvir na quarta-feira. Se chega quarta-feira, você tem de ir à escola. Ou tem de ir trabalhar. Está muito ocupado. É de rever a live na quinta-feira. Quinta-feira está a trabalhar. E pouco a pouco, você passa
a não ouvir a palavra. Quando ele corta aquela fome da palavra, automaticamente ele atingiu o centro nevrálgico do teu espírito. Porque todo ser humano que não se alimenta, automaticamente morre. Ninguém pode viver muitos anos sem comer. Isso é uma pergunta que se faz sempre. As pessoas vivem para comer ou comem para viver? Alguém disse, eu como para viver. Outro disse, não, eu só vivo para comer. Aleluia. Mas nós comemos para viver. Não vivemos para comer. O comer é o meio de sustentar a vida, a nossa vida biológica aqui na Terra. Então, você começa já a não estudar a palavra. Não estudar a palavra. Não estudar a palavra. E o diabo começa a levantar muitos pseudo-pregadores. Mesmo na igreja, irmãos que você nunca imaginou que teriam a ambição de subir no altar e pregar. A de ouvir, também tenho chamado para abrir meu ministério. Qual é a visão desse teu ministério? Quero ganhar almas. Para onde? Almas, só quero ganhar almas. Mas você é uma alma ganha. Tá vendo? Uma alma perdida está a construir um ministério para ganhar almas para o reino ao qual não pertence. Tudo por causa de fama, dinheiro. Ninguém vê o preço que se paga, horas de jejuns, batalhas espirituais. Eu também quero subir avião, também quero ir à Europa, também quero ir para a América, também quero ir para a África, eu quero viajar pelo mundo, conhecer o mundo e conhecer várias culturas do mundo. Já não é para as almas. Eu também quero ser chamado de pai, subir carro, as pessoas pegaram minha Bíblia assim, serem meus paixões de armas. Então quando eu chegar e ter 2 seguranças, vocês só são 50 pessoas. Segurança para proteger você de quem? Às vezes é só você e sua família, esposa e filhos, mas tem que ter segurança. Que é o inimigo? Sim, as pessoas não, o diabo tapou a racionalidade das pessoas. As pessoas fazem coisas irracionais. É como aquilo que disse o sociólogo Pierre Bourdieu. As pessoas agem por uma programação inconsciente. Estruturas estruturadas que funcionam como estruturas estruturantes. Onde a pessoa se vê a agir inconscientemente, mas por meio de uma programação que interiorizou. Então, por causa disso, o evangelho hoje sofre ameaças. Porque já não está a ser pregado o evangelho, aquele puro do reino. É para agradar pessoas. Hoje em dia, os da classe dos pregadores, nossa classe, viraram muitos deles motivadores, oradores motivacionais. Vai dar certo, seja firme, vai dar certo, esse negócio vai dar. Já não é essa que é de Jesus. E consequentemente começam a surgir muitos na igreja, também já estão a fazer o quê? Já estão a ser coaches. Tem coaches que são coaches profissionais, que estão a ser ofuscados por coaches que querem fama. Onde você se propõe a distribuir água e sabão para lavar todo mundo. E todos que você chamou para tomarem banho estão na fila à espera de receber sabão e água. E todos estão tão cegos que não conseguem ver que você não tomou banho ainda. Estão a ser prometidos banho para alguém que não banhou já se passa muito tempo. Diz que porque o diabo cegou a sua mente. O diabo lhe cegou a mente. Onde alguém que está preso promete libertar os presos.
Então, as pessoas já param de ouvir a voz do seu pastor. Por quê? Porque houve uma mistura de gente naquela multidão. Abirão e Dotã disseram: não, Moisés foi ao monte e desapareceu. Então é melhor nós criarmos aqui o nosso grupo para voltarmos ao Egito. Está a ver? O propósito, eles não queriam que o povo saísse do Egito. Então eles queriam levar o povo de volta ao mundo. Por isso que o mundo entra na igreja hoje. Libertinagem na igreja. As pessoas querem fazer o que querem na igreja. Eu faço o que eu quero. Se não gosto, eu saio e vou para outra igreja. Okay, vou dar um exemplo muito simples para vocês, irmãos. Já imaginou você receber um visitante na sua família, na sua casa? Vem de muito longe, vem ver na sua casa. Ele dorme na sua casa e vive na sua casa. Mas depois ele decide tomar um pequeno almoço em casa de um vizinho e almoçar em casa de uma outra pessoa, depois jantar na casa de outra pessoa e depois vem dormir na sua casa e diz que você que o hospedou. Se fosse eu, mandava essa pessoa ir embora. Volta. Sabe por quê? Porque se comer veneno onde foi, vai morrer na minha casa. Quer perceber? E os que deram veneno a ele não se vão responsabilizar. Porque assinou o termo de responsabilidade sou eu. É o que eu faço muito na igreja. Hoje, está nesse ministério, está a seguir esse pastor, está a beber desse aqui. Tudo é palavra de Deus, não faz mal. A viver onde? Um pé dentro, outro pé fora. Você faz parte daquela multidão mista. Paulo disse a Timóteo: o que de mim ouviste, ensina a homens fiéis. É importante porque você pode ver a sua vida crescer estando debaixo dos ensinamentos do mestre de Deus que te enviou para te treinar para o crescimento, para a maturidade. Mas muitos hoje têm ambições. Dizer assim: estou decepcionado, já não vou mais à igreja. O que se passa? É porque eu esperava ser missionário e agora não me levantaram. Você não ganhou nem sequer uma alma. Imagina alguém que diz assim: qual é o teu chamado? Eu quero ganhar as nações. Nem a família dele ganhou. Na família dele ninguém vai à igreja. Ele é a única pessoa. No bairro dele ninguém foi evangelizado. Como é que ele ganhar o mundo inteiro? Eu quero varrer todo o bairro, não haverá mais lixo. Mas na minha casa é lixeiro. E pessoas que o diabo emparveceu vão crer nessa mensagem. É assim como o diabo faz nas igrejas hoje. Por quê? Porque enquanto chegamos nos últimos dias, o diabo está a colocar o espírito de engano. Espírito de engano. Deus quer que você cresça para ser útil. Só que quando cresce e diz: ok, eu quero abrir meu ministério, quero abrir minha ministério, porque eu sou profetisa e eu tenho cabelos curtos. E eu sou vidente e que tenho óculos escuros. Agora, se que tem óculos já consegue ver no espírito. O amor por Jesus não está mais lá agora. É o amor pelo dinheiro, o amor pela posição, o amor pela fama. É por isso que já não se ganham almas hoje. E muitos irmãos, quando vêm à igreja, quando falamos de parceria, quando falamos de devocionagem, eles não querem. Por quê? Porque não me diz respeito. Devocional, eu não entro, não me meto nisto, devocional, porque eu não leio isto. Eu leio a revista Maria, eu leio a revista Ana, eu não entro nessas coisas. Por favor. Hip-hop. Deixa eu ouvir a palavra no domingo, tenho que ler esta coisa. Isso não passa. E a igreja é muito longe também, eu não posso ir. Todos os dias ir à igreja. Parece que eu sou diácono da igreja e todos os dias estou lá. O diabo começa a matar a tua fome e te dá paliativos em alternativa. Há pessoas hoje que não conseguem ir à igreja porque não tem posição. Porque lá não prego, lá não canto, lá não fico no protocolo,
lá não toco nenhum instrumento, então sou inútil. Não, estamos aqui para uma missão nobre, grande, urgente, que é ganhar almas para o reino de Deus.